Você já sentiu uma tristeza, uma angústia, ou tudo isso misturado, que você não sabe de onde que vem, nem por que você está sentindo, você não tem motivo ou razões aparentes para sentir esse troço? E é um negócio esquisito, você não sabe explicar. Parece que são vários sentimentos juntos, é um trem esquisito. Isso são dores sem nomes e hoje nós vamos entender o que elas são, de onde elas vêm. É possível acabar com elas e ter mais tranquilidade na vida, no seu dia a dia, viver sem esse negócio te atormentando, sabe? Olha, eu sentia muito essas angústias, essa tristeza, esse trem esquisito, né? E era interessante porque na hora que, às vezes, quando isso acontecia, eu olhava pra minha vida, eu observava como que eu tava vivendo, o que que tava acontecendo no meu dia a dia e eu não encontrava razões. E eu pensava, caramba, minha vida tá tão boa, tá acontecendo tudo que é gostoso, né? Ou que eu esperava. Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô sentindo esse negócio? Essa dor, por que que eu tô sentindo essa tristeza? E pra gente entender o que acontece, o porquê você sente essas dores sem nomes, precisamos entender o que é memória e como elas funcionam, senão a gente não consegue entender o que são essas dores sem nomes. E aí a gente começa a atribuir essas dores sem nomes àquilo que nós não temos controle, ou ao divino, ou como muitas vezes eu atribuí, que tudo bem, pode ser isso também, né? Como memórias de vidas passadas. Eu fiz muito isso, eu atribuí muito essas dores a memórias de vidas passadas, né? E tá tudo bem. Então, independente de ser memórias de vidas passadas ou recente, precisamos entender o que são as memórias, para que elas funcionam, né? Para que elas servem? Então, se você pensa que memórias são fotografias exatas que o seu cérebro tira do acontecimento, do que você viu, né? Ou do que te aconteceu, ou filmes dos acontecimentos como uma reprodução literal do que aconteceu com você, você está muito enganado. Memória não é reprodução literal que o nosso cérebro registra. As nossas memórias são distorções, elas são interpretações que você faz da realidade. E ela é registrada sim por meio de imagens e palavras, de símbolos, mas existem muitos tipos de memórias. Memórias até mesmo que não traz imagens e palavras, como as memórias de ações automáticas e repetitivas, como correr, andar, né, andar de bicicleta, como pegar as coisas, que eu chamo de memória muscular. Tem outro nome, tá? Mas esses nomes eu nunca consigo guardar, então eu vou atribuindo os nomes que me faz lembrar, que me faz memorizar essas coisas. Eu chamo de memória muscular. Mas tem também memórias de eventos recentes, tem memórias de eventos do passado que te aconteceu ontem, pode ser, ou que te aconteceu há 20 anos atrás. E cada uma dessas memórias utilizam de circuitos cerebrais diferentes. Então, por isso que são denominadas como tipos de memórias, porque elas têm circuitos diferentes. Mas todas as memórias têm a mesma função das emoções. Elas são um mecanismo de sobrevivência. Memórias e emoções são intimamente ligadas. Por esse motivo, acontecimentos, situações emocionalmente mais impactantes, mais intensas emocionalmente, tendem a ser mais lembradas que os acontecimentos menos impactantes emocionalmente. Assim como pessoas que te geraram emoções intensas mais negativas ou positivas, você lembra mais delas do que pessoas que são, assim, neutras, sabe? Amenas, aquela água morna. Aí você não lembra muito delas. Então, quanto mais impactante, mais registrado ela fica na memória, o acontecimento, o evento. O peso das emoções negativas tende a ser maior do que as emoções positivas. As emoções negativas e positivas, elas não são equilibradas dentro de nós. O peso das emoções negativas tende a ser muito maior,
por conta exatamente desse mecanismo de sobrevivência. Então, por exemplo, quando você perde 100 reais, ele pesa muito mais do que quando você ganha 100 reais. E são 100 reais, é o mesmo 100 reais. Mas quando você perde, pesa mais, dói mais. Então as memórias, para que elas servem? Se elas estão intimamente conectadas, né? As emoções, elas servem para te afastar daquilo que te causou dor, daquilo que te machucou, que te prejudicou ou que te fizeram mal no passado. E a segunda função é te aproximar das coisas que te fizeram bem, que te beneficiaram. As memórias e as emoções caminham juntinhas, elas estão intimamente ligadas e você não esquece memórias. Memória não é uma coisa que se apaga. Ok? Como a gente apaga arquivos do computador, né? Na semana passada eu também disse isso. Eu falei, não adianta um acontecimento traumático você querer esquecer este acontecimento, porque você não vai esquecer este acontecimento. Mesmo que você talvez não se lembre dele mais. Mas ele tá lá registrado, memorizado, porque ele tá conectado a uma emoção. Então você não esquece. Com exceção de acidentes, né? Quando causa um acidente, aí você tem amnésia, por exemplo. Você tem acidentes que a pessoa esquece tudo que ela já viveu e ela começa do zero. Então, refalando o que eu falei, elas não são fotos e filmes literal do acontecimento, mas elas são criações de imagens e palavras somadas e processadas que estão aqui no nosso cérebro, de forma consciente, aquelas que você se recorda, ou inconsciente, aquelas que você não se recorda. E para quem assistiu o vídeo das semanas passadas sobre a diferença de emoção e sentimento, sabe que o nosso cérebro soma e processa estímulos externos e internos. Portanto, a memória e a emoção caminham ali juntinhas. Emoção se dá numa camada abaixo da linha da percepção. E a emoção, ela é disparada a partir de estímulos que nem sempre captamos conscientemente. Às vezes a gente não percebe, não está no nível da percepção. As dores sem nomes são memórias que são despertadas por meio dos estímulos captados. Memórias negativas. Para quê? Para provocar comportamento de afastamento, para você não fazer algo que possa te prejudicar. É a mesma forma que acontece, a mesma coisa que acontece com gatilhos traumáticos. Por exemplo, a pessoa que tem um trauma de guerra e ela vive de boa, ela tá de boa, até que ela ouve um barulho que desperta a memória. Pode ser qualquer barulho de um motor de um carro, Tem uma história que eu gosto muito de uma mulher, que esse é um fato mesmo que ocorreu. Ela foi enfermeira durante uma guerra, não me lembro qual guerra que foi, e ela voltou para casa, estava vivendo tranquilamente, e chegou um momento que ela abriu o guarda-roupa e tinha uma fralda suja de cocô. Ela abriu o armário e tinha uma fralda suja de cocô do bebê dela. No momento em que aquele cheiro do cocô, ela sentiu e despertou as memórias traumáticas de quando ela estava na guerra. E ela surtou. Então, é a mesma coisa que acontece conosco. Então, às vezes você está fazendo algo, ou pensando algo, ou imaginando algo que desperta memórias negativas. E aí você sente a emoção negativa, que você não sabe de onde que vem, porque aquilo está no seu inconsciente. E por que isso não acontece com memórias positivas, então? Seria incrível, né? Se isso acontecesse com memórias positivas. Já pensou? As coisas mais incríveis que você já fez na vida, o dia que você pulou de paraquedas, o dia que você fez a viagem dos seus sonhos, o dia que você ganhou um prêmio, sei lá, qualquer coisa que tenha sido incrível na tua vida. E os estímulos não despertam essa memória. Caramba! Nosso cérebro é foda, né? Então vamos lá. Na verdade, até desperta. Desperta sim. É que como ela
as emoções negativas têm um peso muito maior do que as positivas, a gente não percebe, a gente nem se toca. E isso tudo tem a ver com o mecanismo de sobrevivência, porque imagina você caminhando numa floresta, e essa floresta é linda. Toda vez que eu trago essa imagem, eu me lembro de quando eu fui para a Bretanha e eu conheci as florestas celtas de algumas cidades da Bretanha. E eu sempre imagino ela assim, foi um momento tão incrível, mas tão incrível, tem uma energia tão incrível aquele lugar. E imagina você caminhando numa floresta assim, linda, com árvores grandes, copas largas, gramado baixo, não é aquela mata fechada, o gramado baixo, igual a gente vê em filme, um cheirinho de grama e terra molhada, e você tá naquela alegria, naquele momento de êxtase, e logo à frente tem um rio, e você vai caminhando alegremente, vai lá até o rio, suas emoções positivas estão à flor da pele. Só que aí você se depara com uma família de leão naquele rio. E aí? Se você tá com emoções positivas, mas ao ver os leões, desencadeia as emoções negativas também. E aí você entra nessa dualidade. Você tá produzindo emoções positivas, e isso, como a gente falou no vídeo passado, as emoções despertam e desencadeiam um programa de ações, e aí você fica nessa dualidade. Só que ao ver o leão, vai desencadear as emoções negativas. Se as emoções positivas fossem mais intensas que a negativa, é certo que você seria devorada pelos leões, porque eles não iam parecer assim tão ameaçadores. Entendeu? Você ia olhar pra eles e falar, ai, que lindo, deixa eu passar a mão, que gracinha. Você sabe que eu fui mordida por um cachorro com raiva, cólera? Não sei nem se chama cólera mais, na minha época era raiva. E aí eu me lembro que eu era uma criança, eu devia ter uns 6, 7 anos, eu devia ter uns 7 anos. E eu me lembro que o cachorro estava parado, sentado, totalmente parado, inerte, na calçada, e eu tava brincando na rua. E na hora que eu vi o cachorro, eu falei, ai, que gracinha! Me aproximei do cachorro. Quando eu passei a mão no cachorro, ele me avançou. Ele avançou na minha coxa. Não era um cachorro muito grande, até porque 6 anos, né? Eu não era muito grande. E a gente correu pro hospital, minha mãe me levou pro hospital, não fez muita ferida, não rasgou minha perna nem nada. É isso, você tá entendendo? Eu não tinha ainda a noção do perigo. Então eu olhei pro cachorro, ai que lindo! E fui até o cachorro. E passei a mão no cachorro. O cachorro me avançou e eu tive com isso tomar 10 injeções contra a cólera. Não sei se funcionou, mas foi entretanto. Eu tive que tomar as 10 injeções. Então é para isso, por isso que as emoções, e para isso que as emoções negativas tendem a ter um peso maior para manter a sua sobrevivência. Aí você corre, como as emoções negativas são um programa de ações, você vai correr, você vai agir sem pensar. Elas vão sobressair a positiva, tomar conta de você e aí você vai agir. Por este motivo, as emoções negativas pesam mais. A probabilidade de você sobreviver ao correr dali, de perto da família dos leões, são maiores do que se você se arriscar a beber a água do rio ou se banhar com eles ali do seu lado. E nós herdamos essas memórias e esses genes dessa galera que sobreviveu, entendeu? Portanto, as memórias negativas vão sempre sobrepor as memórias positivas, vão te impactar mais. E como o seu cérebro funciona por um processo de somatório por meio dos estímulos, quando você recebe um estímulo que você talvez nem perceba, que não vem para o seu consciente, esse estímulo desperta essas memórias conectadas a essas emoções negativas e você sente mais e você tem mais, e aí a probabilidade de você perceber é maior.
como seu coração apertar, aquele apertozinho que parece um friozinho que a gente sente, né? O friozinho na barriga, que é por conta do desvio sanguíneo que ocorre, a liberação de hormônios como cortisol e adrenalina. E ao perceber essas reações todas no seu corpo, você não consegue captar de onde que isso vem, mas algo despertou ali. Você sente esse troço esquisito que você não sabe nomear e nem saber qual é o motivo que ele tá ali, que ele acontece. Então, as dores sem nome são memórias negativas inconscientes despertadas por algum estímulo, e esses estímulos podem ser milhões de coisas. Pode ser algo que você esteja fazendo, uma ação mesmo que você esteja fazendo. Pode ser algo que você esteja pensando, imaginando, projetando, ou algo que você sentiu como cheiro, textura, som, barulho. E essas dores sem nomes podem ser despertadas então por vários estímulos. A gente não vai saber. É possível você trazer essas memórias para o consciente? Sim, é possível. Mas não vai te ajudar em absolutamente nada, pois essas memórias são distorcidas. Elas não são reais. Elas são apenas a lente da interpretação que você fez da realidade, do acontecimento, e não o acontecimento em si. Então não te ajuda em nada ficar em busca dessas memórias, só para falar, e agora eu sei o que eu sinto. Provavelmente você vai continuar sentindo as dores sem nomes, porque não vai resolver nada. Provavelmente não. Você vai continuar sentindo as dores sem nomes, porque não vai resolver nada. Você só vai saber ou deduzir, né? Porque a gente nunca sabe ao certo. Deduzir que é dali que vem. Então não ajuda em nada. É possível você ressignificar essas memórias para parar de sentir esse trem esquisito? Sim, é possível. Com o curso, resolva-se. Sem você precisar trazê-la para o consciente. Você vai conseguir ressignificar. Mas eu vou te ensinar umas coisas aqui para você aprender a lidar com essas dores sem nomes quando elas acontecerem. Quando elas acontecem, te gera normalmente um vazio, um buraco, porque você não encontra motivos e razões palpáveis para justificá-las. Então dá um vazio. Então nesse momento, no momento em que elas acontecerem, diga a si mesma: isso são memórias negativas que foram disparadas. Apenas isso. Conscientiza do que está rolando. São apenas memórias negativas que foram disparadas junto com emoções. E larga pra lá. Não tente entender, nem ficar agarrada nos pensamentos que você vai, e normalmente a gente faz isso. A gente se agarra em pensamentos que a gente começa a construir a partir do momento que a gente sentiu essas dores sem nome. E aí, meu bem, vice, isso não tem fim. Se você não larga pra lá, se você quer tentar entender, descobrir qual é a razão, aí o bicho pega. Porque você começa a retroalimentar essas dores e tudo que você foca tende a aumentar. Então, se você foca nisso, e como elas estão conectadas a emoções negativas, elas vão alterar seu comportamento, aumentar seu estresse, preocupação. Você pode sentir como, por exemplo, falta de energia, um cansaço extremo, seu sistema imunológico vai cair, pode te dar enxaqueca, e aí, fia, é uma bola de neve que não para mais de crescer. Até você parar de pensar sobre ela e de criar as histórias, até você parar de alimentar as dores sem nomes. Então, aconteceu, diga. Isso são memórias negativas que foram despertadas junto com emoções. E aí você vai respirar consciente da sua respiração. Você vai prestar atenção na sua respiração. Não feche os olhos. De jeito nenhum feche os olhos. Permaneça de olhos abertos. Quando nós fechamos os olhos, nós entramos num processo mental. E permaneça de olhos abertos. Atento à sua respiração e olhe com atenção para o local que você está. A cor das paredes, olha para suas mãos, nos detalhes do ambiente.
Quando você está acostumado com o ambiente, você já conhece o ambiente, então você não observa muito. Olhe mesmo, se presentifique, foque no momento que você está, no ambiente ou na ação que você está fazendo. A partir daí você pode fazer junto, sentir um perfume de algo que te agrada. Eu sempre carrego comigo uma essência de lavanda. Eu amo lavanda. Então por que eu carrego comigo? Eu vou carregar um cheiro que eu não gosto? Eu vou carregar cheiro de, sei lá, nem sei que cheiro que eu não gosto. Do xixi da Maia, que é minha cachorra. Ai, meu Deus, não vou. Eu vou carregar um cheirinho que eu gosto. Então você pode sentir um cheiro de algo que te agrada. Você pode escutar uma música ou um som que te traga alegria, que faça você cantar, se animar, sorrir. Se você não puder escutar naquele momento com seus ouvidos, escute mentalmente o som que te agrada, um som que te acalma, um som que te faz sorrir, um som que te alegra, um som que você gosta. Da risada dos filhos, música celta que acalma, o som da batida de um coração. Você também pode se contar uma história que você gosta muito, que te faça rir. Que te faça rir. Como é que é a música que te faça rir? Que te faça rir. Acho que é do Jota Quest essa música. Sei lá de quem que é. Mas eu gosto dessa frasezinha. Isso não serve apenas para as dores sem nomes. Isso serve também para a crise de ansiedade. Quando você começa a ficar ansiosa, você pode fazer exatamente esse passo a passo que eu estou ensinando. O que você está fazendo com tudo isso? Esse passo a passo que eu te dei. Ao receber o estímulo que despertou a sua memória negativa, você vai dizer a frase e ao dizer essa frase dá uma estabilizada no processo mental. Ou seja, você dá uma justificativa para o seu cérebro e seu corpo se acalma. Ao respirar de forma consciente, você ativa o parasimpático e aí você dispara hormônios do relaxamento. Lembra quando os avós diziam para nós, respira fundo e conta até 10? Pois é exatamente isso. Ao se presentificar, observar o lugar que você está, ou o seu corpo, ou o que você está fazendo, você para as construções mentais. E esse processo é como se você atualizasse. Ele vai entender, eu não sou essas memórias. Elas não fazem parte deste momento que eu estou vivenciando. Elas não fazem parte, elas não são a realidade deste contexto em que eu me encontro. Então é uma atualização. A emoção passa rápido, ela passa logo. O que perdura é o processo mental que nós chamamos de sentimento. Você utilizando cheiro, música, uma história da sua infância, um conto que você gosta, pode ser uma história real. Algo que realmente você perceba ali que provoque em você sensações e emoções gostosas, prazerosas. Aí você está produzindo emoções positivas. Recapitulando, dores sem nomes são memórias negativas inconscientes que são disparadas por algum estímulo externo ou interno, e aí você sente as emoções, né? Por isso que seu corpo reage a isso. E o passo a passo, anote aí para você fazer quando acontecer ou quando você estiver com ansiedade ou tendo uma crise de ansiedade. Quer ressignificar as dores sem nomes? Então clica no link do curso Resolva-se, aprenda o método NTN, que você vai conseguir ressignificar todas essas memórias aí, mesmo que você não lembre delas.